13 de dezembro, Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Está no ar o programa A Política Está no Ar. Eu sou o professor Otmar Teske e vou trazer aqui para você que quer saber mais sobre o que significa esta luta das pessoas com deficiência, acessibilidade universal, diferenças e um pouco desse contexto histórico. Eu quero neste vídeo, em 4 pontos, passar para você algumas dicas, algumas orientações que nós consideramos fundamentais. O movimento das pessoas que lutam em favor e junto com este movimento tem isto como diretriz. Século XIX, século XX, século XXI e os dias atuais. Eu penso que é suficiente para você que está escutando neste momento e vendo esse vídeo compreender um pouco a história desta luta. Veja que as pessoas com deficiência no mundo moderno, lá no século XIX, saíram para as ruas para buscar a inclusão, a sua própria inclusão. A sociedade como um todo dizia: como é que uma pessoa cega pode ser incluída? Então, no século XIX, Louis Braille criou este instrumento do Braille, que poderia se ler com as mãos. As pessoas cegas saíam para as ruas, saíam das suas casas e produziram as suas próprias bengalas. Elas deram e mostraram como é que se faz a inclusão, porque, na verdade, a sociedade como um todo dizia como é que um cego poderia vagar pelas ruas. A própria comunidade cega deu os instrumentos. Como eu falei antes, bengala, sistema Braille, no século XIX. E os surdos? Os surdos saíram e criaram a língua de sinais. Comunicavam-se em língua de sinais, tanto na Europa, Estados Unidos. Em muitos lugares, os próprios surdos desenvolveram a sua própria língua e disseram: esse é o instrumento de inclusão. Da mesma forma, as pessoas com deficiência física produziam as suas próprias cadeiras de roda ou outros instrumentos de inclusão, para mostrar que elas tinham a possibilidade de acessibilidade. Portanto, no século XIX, quando a sociedade, o Estado, dizia que não poderia haver inclusão, as próprias pessoas com deficiência mostravam como poderiam ser incluídas. Se nós observarmos o século XX, aqui no Brasil, no início do século XX, vejam só, a política pública relacionada a esta área das pessoas com deficiência era um pouco estranha. No Rio de Janeiro, por exemplo, até hoje existe uma rua chamada Rua dos Inválidos. O que significa a Rua dos Inválidos? Eu estou falando do século XX, início do século XX, ali no Rio de Janeiro. É que a política pública naquela época pensava da seguinte forma: nós temos que incluir as pessoas, agora o que fazer com as pessoas cegas, surdas, com deficiência física? Na época, o governo decidiu criar uma rua que ela chamava então de Rua dos Inválidos, e a política pública era: bom, naquela rua as pessoas com deficiência poderiam pedir esmola. Essa história nos foi contada por uma pessoa que já não está mais entre nós, mas está muito presente, que é o colega, companheiro sociólogo Humberto Lipo. Inclusive nós temos uma frente Humberto Lipo, que traz um pouco dessas histórias. Veja que a política pública na época era essa. A pessoa com deficiência, o negócio dela era pedir esmolas. E isso começou a revoltar, e daqui a pouco aquela Rua dos Inválidos foi ocupada por pessoas pobres. Inclusive excluíam as pessoas com deficiência. Isso se mostrou ineficaz. Então, durante todo o século XX, começou uma luta por parte das pessoas com deficiência para construir os seus decretos, as suas leis, construir os seus instrumentos legais para a inclusão. Já tinham os instrumentos como a bengala, braille, língua de sinais, já tinham a cadeira de roda. E aí a sociedade, o Estado dizia: não, mas não tem lei. Então se passou o século XX inteiro construindo um arcabouço legal. Nós temos uma experiência aqui no Rio Grande do Sul muito interessante, que foi a base da criação não só do Estatuto da Pessoa com Deficiência que nós temos hoje,
e o instrumento da Convenção Internacional da ONU, mas outros documentos que foram juntados exatamente com a política pública que foi construída aqui no Rio Grande do Sul no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Na época aqui foi feito um grande movimento por parte das pessoas com deficiência para construir o seu protagonismo, para construírem exatamente os seus instrumentos de inclusão legal. Portanto, século XIX, as pessoas com deficiência construíram seus instrumentos. No século XX, as pessoas com deficiência construíram o seu arcabouço legal. Afinal, o que falta para o século XXI para a gente ver e analisar e encontrar tantos obstáculos e dificuldades? Falar em acessibilidade universal no século XX, necessariamente precisamos falar sobre as diferenças. Reconhecer politicamente as diferenças, sejam elas culturais, individuais e sociais. E isto tem a ver, sim, com o movimento das pessoas com deficiência. Porém, isto também não ocorre, porque há, de alguma maneira, uma forma de afastamento, de isolamento. Novamente se volta para políticas assistencialistas, porque nada está garantido. O que o movimento das pessoas com deficiência deseja e quer é exatamente que se coloque em prática esses instrumentos de inclusão. E afinal, o que é inclusão? A inclusão que nós defendemos e que o Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência defende, e aquilo que está previsto no arcabouço legal, seja ele na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU, que nós estamos celebrando no dia 13 de dezembro, ou também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é exatamente possibilitar que haja uma inclusão do Estado e da sociedade para com todas as diferenças. E que a gente possa exatamente fazer a inclusão do Estado e da sociedade para com as pessoas com deficiência. Que nesse 3 de dezembro possamos, de fato, praticar a acessibilidade universal que humaniza as nossas relações. Que possamos, na prática, colocar toda esta trajetória anterior de luta das pessoas com deficiência. Vida longa para esta luta, estamos juntos para melhorar a vida das pessoas como um todo. Vamos em frente.